Hoje, 24 de março de 2025, Pernambuco anuncia obras de mobilidade na região metropolitana. Setor de serviços volta a crescer em fevereiro, impulsionado por demanda e contratações. CBF implementa nova regra para coibir cera de goleiros no Brasileirão. SUS passa a oferecer terapia genética inovadora para atrofia muscular espinhal. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O governo de Pernambuco publicou na última sexta-feira, dia 21, o edital de licitação para 2 obras de mobilidade na região metropolitana do Recife. A primeira é o alargamento da ponte sobre o rio Beberibe, conhecida como Ponte Preta, que fica na Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, com investimento de R$18 milhões. A licitação está prevista para abril, com início das obras até o final de maio e prazo de conclusão de 12 meses. A segunda ação é a recuperação estrutural do túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, na zona sul do Recife. O investimento será de R$7.800.000, com prazo de 360 dias para a conclusão. O túnel, construído em 2012, apresenta problemas como fissuras, infiltrações e sistema de drenagem em colapso, comprometendo a segurança dos usuários. Ambas as obras visam melhorar a mobilidade e a segurança na região. Preço dos ovos começa a recuar após alta recorde, aponta a pesquisa. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. As cotações dos ovos deram os primeiros sinais de recuo nos últimos dias, segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O levantamento foi realizado em polos produtivos de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo. A produção nacional de ovos atingiu um recorde em 2024, com 3,83 bilhões de dúzias, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. A alta de 40% no preço dos ovos na segunda quinzena de janeiro gerou impacto no bolso dos consumidores e polêmica política, com o presidente Lula questionando quem seria o responsável pelo aumento. Agora, o mercado começa a mostrar sinais de estabilização. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou sem discussão um aumento de 90% no auxílio alimentação, que passará de R$ 1.250 para R$ 2.374 mensais. O benefício, antes exclusivo dos servidores, foi estendido aos vereadores, que não recebiam um adicional. O projeto também prevê um reajuste de 10% nos salários dos servidores. Se sancionado pelo prefeito em exercício, Álvaro Damião, o aumento fará de BH a segunda capital com o maior valor de auxílio alimentação para vereadores, atrás apenas do Recife, onde o benefício é de R$ 3.095. O impacto orçamentário é de R$ 32 milhões em 2025. A justificativa do aumento cita a infiltração e os custos dos aumentos na capital mineira. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no Diário de Pernambuco. Com o lema Recife, Capital da Inclusão, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, promoveu 2 ações inclusivas na manhã do domingo 23, na Boulevard Rio Branco, no bairro do Recife. Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, uma tenda especial foi montada para abrigar um bolo de rolo de 50 metros de comprimento. A celebração contou ainda com apresentações culturais, atividades recreativas, serviços de saúde e oficinas de maquiagem e cupcakes. Além disso, um passeio ciclístico inclusivo percorreu a Avenida Alfredo Lisboa e a Avenida Cais do Apolo em apoio às pessoas com doenças raras.
Tá no JCPE. O Ministério Público de Pernambuco, o MPPE, recomendou à Prefeitura e à Fundação de Cultura de Caruaru a revisarem o edital que selecionou empresas responsáveis pelos camarotes do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o principal do São João 2025. A principal preocupação da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru é a ausência de um estudo técnico que contemple todas as receitas propostas para a concessão desses espaços públicos. De acordo com o MPPE, a falta dessa análise pode levar à subprecificação, beneficiando particulares e causando prejuízo aos cofres públicos. O prefeito, o presidente da Fundação de Cultura e a pregoeira do município têm um prazo de 48 horas para informar se acatam as recomendações do MPPE. Caso as medidas não sejam cumpridas, o Ministério Público poderá adotar medidas judiciais para suspender o processo licitatório, diz a nota do Ministério. Tá no G1PE. A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar R$31,5 mil a um fiel por danos materiais, depois que um pastor o convenceu a doar todo o dinheiro que recebeu da venda de uma padaria como sacrifício. O caso ocorreu no templo localizado na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Conforme consta na sentença, o líder religioso prometeu uma vida melhor ao homem, mas desde então ele ficou desempregado, sem pagar aluguel e prestes a ser despejado. Sua companheira o deixou e está em débito com o colégio da filha menor de idade. A Igreja Universal informou que vai recorrer da decisão e que o homem, abre aspas, é uma pessoa esclarecida e totalmente apta e capaz de assumir suas próprias decisões. Fecha aspas. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, adotará uma nova regra para impedir a cera dos goleiros. A medida prevê a concessão de um escanteio ao time adversário caso o goleiro segure a bola com as mãos por mais de 8 segundos. A CBF notificou os clubes sobre a mudança por meio de um ofício assinado por Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem. A regra entra em vigor no Brasileirão, que começa neste sábado, 29, e também será aplicada em outras competições organizadas pela entidade, como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão Sub-20 e Copa do Brasil Sub-17. Governo inicia a distribuição de doses da vacina contra a gripe. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério da Saúde começou a distribuir 35 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A primeira remessa, com 5 milhões e 400 mil doses, já chegou nesta sexta-feira, 21. A campanha oficial de vacinação começa em 7 de abril, mas estados e municípios podem aplicar as doses assim que as receberem. O objetivo é vacinar 90% do público prioritário, que inclui crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde, professores, caminhoneiros e outros grupos vulneráveis. No total, o governo adquiriu 73 milhões e 600 mil doses para 2025, com um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A vacinação no norte ocorrerá no segundo semestre para acompanhar o período de maior circulação do vírus na região. A vacina protege contra as cepas H1N1, H3N2 e influenza B e pode ser aplicada junto com outros imunizantes do calendário nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi oficializado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após o parlamentar pedir licença do cargo na quinta-feira. O suplente convocado para assumir o posto é o missionário José Olímpio, também do PL de São Paulo, que recebeu 61 mil votos nas eleições de 2022. Com 68 anos, Olímpio já foi deputado federal por 2 mandatos, deputado estadual e vereador em Itu e São Paulo. Em suas redes sociais, ele se define como defensor dos valores cristãos e familiares. A licença de Eduardo Bolsonaro não teve o motivo divulgado. Rádio Notícias. A informação na hora certa.
Senado analisa projeto que libera 2 bilhões de reais em recursos da saúde para estados e municípios. Proposta permite realocação de verbas represas até dezembro de 2025. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O projeto de lei complementar que permite a estados e municípios usarem até 31 de dezembro de 2025 recursos represados antes destinados a procedimentos de saúde relacionados à Covid-19 será analisado pelo Senado Federal. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 18 de março. Segundo o autor da matéria, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, os recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados totalizam 2 bilhões de reais. Pelos termos da matéria, gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, também vão poder alterar a destinação de outras verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS, aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de seguir compromissos aos quais os recursos estavam vinculados. A medida valerá para repasses feitos até o dia 31 de dezembro de 2023 em transferências regulares e automáticas. Na avaliação do relator da proposta na Câmara, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a realocação desse dinheiro contribuirá para a melhoria dos serviços de saúde. A primeira vez que o Congresso Nacional autorizou que gestores de saúde mudassem a destinação de recursos de anos anteriores, que normalmente devem voltar ao FNS, foi em 2020, devido à pandemia de Covid-19. À época, a medida foi estendida até 2021. No ano seguinte, houve uma nova prorrogação até o fim de 2023. No ano posterior, uma lei complementar estendeu o prazo até dezembro de 2024. Com informações da Câmara dos Deputados, reportagem Marquesan Araújo. A partir desta segunda-feira, o Sistema Único de Saúde, SUS, passa a oferecer gratuitamente o medicamento Zolgensma, uma terapia genética inovadora para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo 1, doença que afeta os movimentos e a respiração. O tratamento, que custa em média 7 milhões de reais na rede privada, será destinado a crianças de até 6 meses de idade que não dependam de ventilação mecânica invasiva por mais de 16 horas diárias. O Brasil se torna um dos 5 países do mundo a oferecer essa terapia pelo sistema público. A incorporação foi viabilizada por um acordo com a indústria farmacêutica que condiciona o pagamento aos resultados do tratamento. Famílias devem procurar um dos 28 serviços de referência espalhados por 18 estados para iniciar o processo. A doença atinge cerca de 287 bebês por ano no país, segundo o IBGE. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.